Fala, meus queridos, beleza? Thiago Mangrich aqui. Seja muito bem-vindo a esse mundo fascinante da fotografia e do vídeo, onde cada clique conta uma história e cada frame captura um momento único de nossas vidas. E o programa de hoje, ele é um programa muito especial. Ele é um programa, talvez, um dos mais aguardados do Brasil, porque é uma pessoa que eu considero muito, eu tenho um grande carinho, eu já pude trabalhar para ele já pôde trabalhar para mim, a gente trocou altas figurinhas, aprendi demais. Guto, ele é um mestre, ele é advogado, ele é fotógrafo, ele é empreendedor, ele é marido, ele é pai de 2 crianças maravilhosas. Cara, o que mais que a gente pode falar desse cara? É o Rodrigo Wilbert da Advocacia Fotografia Brasileira. E o seguinte, ele andou assim, ó, alguns quilômetros para chegar até a nossa sede aqui. Exatamente. Então a gente se sente honradíssimo de tê-lo aqui, de ter esse tempo de qualidade aqui com ele. E o nosso convidado, cara, pega uma caneta, um caderninho e vem aqui só anotando as dicas maravilhosas que você vai poder tratar com o seu cliente e ter expectativas maravilhosas sobre esse episódio, né, Thiago? Com certeza. Sabe por quê? A gente vai falar, sabe com quem? Até que vem é tetra! Puta, velho! Conseguimos! Pelo amor de Deus, mas que agenda, hein, irmão? Que agenda! Cara, 45 anos depois. 40, como é que é aquele meme do Titanic, cara? 94 anos depois, cara. E 100 e poucos. Cara, mas que bom, cara, que bom que deu. Eu falei pra ti, né, tem um ditado, um homem sem uma grande dívida não é um homem. Eu tinha uma grande dívida que era estar aqui e hoje, né, Tá cumprindo a sua Tá vida. cumprido, Exatamente. Né? Missão dada e missão cumprida. Mas cara, que bom que deu certo. Obrigado, pô. Vim lá de Araranguá, especialmente para esse episódio aqui. E te ter aqui, cara, pra gente trocar uma ideia, falar da tua história, falar dos teus negócios. Na verdade, eu vim pra comprar uma tainha e aproveitei e já vim aqui no teu podcast. Que era passagem, né? Vou dar uma passadinha ali nos guri agora. Então, cara, obrigado, irmão. Obrigado. Fico muito agradecido, muito feliz por esse tempo com a gente. E Filipão, pra quem ainda não te conhece, que isso é meio que impossível, tu és um cara que tá em várias palestras, né, ministrando vários cursos, vários projetos. Como que surgiu a fotografia na tua história de vida e como que tu consegue levar essa jornada dupla, né, da advocacia, da fotografia? Cara, assim, ó, eu desde a adolescência sempre fui uma pessoa que gostei muito das artes, né? E aprendi a fotografar, iniciei quando eu estava fazendo faculdade de Direito, né? E isso é muito louco, assim, ó, Thiagão, porque, cara, a gente fica, às vezes, se batendo nos nossos próprios preconceitos, assim, do tipo, mas eu posso ser advogado e fotografar? O que as pessoas vão pensar de mim se eu estar lá fotografando? Inclusive, teve uma vez que eu estava estagiando na advocacia e o advogado falou para mim, cara, mas como é que tu vai servir as pessoas que você vai ter que atender como advogado? Não tem lógica isso. Então, sabe que tem aquele negócio, você tem que quebrar de si mesmo, assim, primeiro? Então, cara, os conhecimentos, eles não se opõem, eles se somam. Quando eu entendi isso e vi que a gente podia aliar todas essas coisas, primeiro que foi uma quebra, assim, das correntes, né? Porque eu tava me libertando mesmo. Sim, tava numa transição e fazendo com que isso agora tirasse essas algemas que tu, às vezes, mesmo colocou. Né? Exatamente. E aí eu vi, assim, né, cara, a gente tá aí, já podemos dizer que somos macacos velhos, assim, né, cara, do audiovisual, e a gente vê como os profissionais, tem muitos profissionais bons no mercado que sabem fazer a arte em si, né, mas que ainda precisam ter um pouco mais de entendimento da fotografia como negócio, né, como empresário mesmo, né, alguns processos de gestão, de organização, de padronização, né, contábil, jurídico, enfim, né? Aquele eu empreendedor, né? Exatamente. Então, cara, né? Exatamente. E a ideia é isso, né? Fazer com que essas duas coisas, tanto gestão, direito, se aliem com a fotografia e a gente consiga fazer coisas bem legais aí. E tu acredita que todo fotógrafo precisaria ser advogado para sobreviver na fotografia? Porque tu és um cara que é muito safo, tu sabe, né, os recursos na tua mão para tu se defender, para tu se precaver de algumas coisas. Mas o quanto que o fotógrafo, não que ele precise ser um advogado, mas ele precisa conhecer dos seus direitos.
Sim. Eu acho que é fundamental, não só o fotógrafo, tá? Todo empreendedor, Thiago. Uhum. Porque a gente pensa muito nessas questões jurídicas como algo que eu estou me protegendo enquanto profissional. Beleza, ótimo, eu acho que tem que acontecer isso mesmo. Sim. Mas a gente também tem que colocar na ponta do papel, e o fotógrafo não faz conta disso, Não. que Não. existe Código de Defesa do Consumidor. Uhum. E o que o Código de Defesa do Consumidor faz? Né? Sem entrar no aspecto técnico juridiquês, Sim. porque foda-se isso. Uhum. Mas é entender que o cliente ele está num estágio que, na dúvida, vai ser interpretado a favor do cliente. Então, você precisa ter respeito com o cliente, você precisa jogar o jogo de acordo com as regras para que o cliente não seja prejudicado. Uhum. Né? Então, você tem que ter um entendimento mínimo para você não fazer as coisas que eticamente nós consideramos erradas e que também, por consequência, juridicamente, legalmente, a gente também faça errado. Uhum. E, Felipe, mas por quê? É um discurso que na teoria parece muito bonito, né? Sim. Aliás, é muito bonito. Mas na prática também, porque a gente vai ter um mercado mais ético, a gente vai ter um mercado mais forte, Uhum. a gente vai ter um mercado que respeita e valoriza a nossa profissão e que também vai valorizar o cliente, entendeu? Uhum. Contrato é isso, por exemplo, né? Exatamente. Não faz contrato só para você, faz para as Exato. duas partes. Por isso que já é bom, já até é bom ter tocado nesse assunto, porque eu até vejo que faz aí com uma camisa aí super bacana aí, né? Qual que é a importância, que aí agora a gente vai pegar o Felipe advogado para falar para os fotógrafos, né? Desse instrumento que salva as duas partes, que consegue preservar o que é acordado, porque não existe mais o fio do bigode, né? Acabou isso, precisa realmente de um contrato para te, no mínimo assim, fazer tu ser obrigado a entregar aquilo que você prometeu, que está ali, e o cliente receber aquilo ali, o cliente também honrar com o seu compromisso de pagamento, etc. Qual que é a importância de ter um contrato em algum serviço específico? Ou talvez aquele ensaio de pré-casamento, talvez não precise, a gente pode fazer numa boa aqui e tá tudo certo. Cara, eu levo o contrato, Thiago, assim como realmente um jogo, sabe? Uhum. Se você vai jogar um joguinho de tabuleiro, um esporte coletivo, até xadrez, qualquer tipo de esporte, você precisa entender as regras daquilo que você está jogando. Sem essas regras, não tem como jogar. Imagina no futebol, você não sabe o que é impedimento, o que vai acontecer? Vai dar briga. E não é o que a gente quer evitar isso. O contrato ele serve para minimizar riscos para todo mundo, né? Se você estabelece as regras do jogo antes, a consequência disso é que você tem uma relação muito mais leve, muito mais fácil. Porque aquilo ali vai vincular as partes a cumprirem aquilo que elas estão apenas dizendo. Cara, eu combinei isso, o fio do bigode tá aqui, ó. E a gente tem como provar que o fio do bigode tá aqui. Entendeu? Não fica só na fala do fio do bigode. Não. Foi falado e tá registrado isso. Sabe? Então, quando a gente começa a entender o contrato como um instrumento que vai minimizar riscos para você, para o seu cliente, e aí que é a grande sacada dos contratos visuais, para que o cliente consiga entender aquilo que está escrito no contrato, você tem um jogo muito limpo, em todas as partes, sabe? E outra, você consegue dizer não para o cliente. E para mim é uma palavra poderosíssima, né? E não é dizer não como um estrelismo, assim, Thiago, mas é dizer não de, cara, não, isso não estava no acordo, não foi assim. Da mesma forma, o cliente vai poder dizer não para algumas coisas que não eram antes, né? Não é uma relação muito mais saudável, muito mais benéfica para todo mundo, né? E aí, tu tinhas me perguntado dos contratos, os ensaios, Os né? ensaios que não tem contrato. Que não né? tem que contrato. acabam fazendo. Ao estabelecer as regras do jogo, a gente não está estabelecendo só regras de pagamento, por exemplo, e entrega do material. A gente está estabelecendo regras de direito autoral, direito de imagem, rescisão contratual. E daí, se eu não puder cumprir esse contrato e a outra parte também não, como que vai ser feito a partir de agora? Né? Proteção de dados pessoais, privacidade, prazos de entrega, tempo de armazenamento de arquivo, né? Ciência, o foro, enfim, são várias regras que você estipula no contrato. E essas regras, elas vão ter
abraçar por um determinado momento aquela prestação de serviço. Uhum. Antes dela começar, enquanto essa prestação está acontecendo, e no final, mesmo depois da entrega, ainda estabelece como que vai terminar essa relação. Não tem como todo mundo não sair mais feliz e mais alegre de uma relação saudável e, né, e Sim. fácil que todo mundo entende o negócio. Tem alguma dica ou algum hack que tu possa compartilhar com quem tá começando, que tava ouvindo agora, poxa, tem que ter contrato, nem sabia, só para fazer um ensaio de gestante, ou só para fazer um aniversário, coisa do tipo, que às vezes o cliente, ele fica meio receoso de querer fazer um contrato. Poxa, eu não preciso fazer um contrato, você vai pegar meus dados, você só vai lá fazer foto. Não sei se tu já teve uma situação parecida. E existe alguma estratégia que tu possa compartilhar com a gente para, tipo, poxa, vai por esse caminho aqui que tu consegue quebrar o cliente e fazer com que ele entenda, né, a necessidade de um contrato. Cara, eu acho isso fundamental. Até porque, assim, ó, o contrato, eu acredito que ele não é só uma ferramenta de proteção. Ele é, sim, né? Mas é uma série de fatores. A conversa bem feita é importante para você se comunicar bem com o cliente e evitar dúvidas, tá? E outra coisa é você fazer com que o cliente entenda também que o contrato faz parte do teu jogo. Porque ele demonstra profissionalismo, sabe? Eu fiz contrato, né? Eu sempre conto essa história. Eu fiz contrato com a minha cunhada, no casamento dela. Porque eu não confio nela? Não, não é. Muito pelo contrário, porque eu respeito ela. Eu fiz contrato. Eu confio nela, mas eu respeito. E eu também quero que ela me respeite como empresário, como profissional. E nem eu e nem ela tínhamos dúvida de que um não ia respeitar o outro. Mas se, por acaso, existisse qualquer tipo de dúvida, seria muito melhor a gente ir lá e ver, ó, lembra que a gente combinou isso e tá aqui no contrato? Ah, Felipe, é verdade. Ponto, tá ali. Porque daí, a gente, se não tivesse... Tu imagina. Uma série de outras coisas. Exatamente. Né? Então, assim, ó, todo o trabalho tem que ser feito com contrato. Todo. O hack primeiro é esse. Não existe trabalho. Ah, é uma permuta, é uma parceria. Contrato. Estabelece as regras antes. Tem um ditado, né? Como é que é? O combinado não sai caro. Nossa. O combinado não sai caro. Nós combinamos dessa forma aqui, então, cara, vamos cumprir dessa forma. A gente pode dizer que o fotógrafo que não usa contrato é um fotógrafo amador? Agora a gente vai começar a botar fogo no parquinho. Já tá apertando, já seduzia. Tava muito técnico, tava muito fofinho, o Filipão muito assim... Não, tá, peraí, vamos dar uma cutucada aqui. Boa. Cara, eu acho que assim, ó, pra você ser profissional é uma série de fatores, né? Não existe hierarquia, assim, entre o que é mais importante ou não. Mas eu acredito que o contrato é uma das ferramentas de diferenciação de mercado pro cara, sabe? Que como você pensa assim, desde o início, cara, eu já vou começar usando o contrato, você já tá diminuindo o teu risco e tendo uma mentalidade empreendedora que muitas vezes falta para muita gente. E que a gente esquece, depois mesmo de tantos anos trabalhando com isso, muitas vezes a gente esquece. Que é o seguinte, cara. Se você pensa que vai ou não vai dar um risco, que vai dar um problema, você não entende o risco. Não se trata se vai ou não vai dar um problema, mas se trata de quando vai dar um problema. Verdade. Entendeu? Porque, cara, empreender significa risco. Não adianta. A gente trabalha com estúdio aqui, a gente sabe. Novembro, dezembro, são meses que, em tese, são muito bons. Mas aí, janeiro, fevereiro, cara, tem o risco de não ser bom. Você tem que jogar com isso. Contrato é a mesma coisa. Se a gente soubesse que não ia dar problema, não fazia contrato com ninguém. Mas o risco existe, então a gente minimiza os riscos com o contrato, cara. Acho que é uma forma de pensar empreendedora. Jogar a favor da burocracia. Porque eu acho que hoje, com tanto conhecimento, com tanto curso, né? Tu tens o Fotografia Meu Negócio lá, que ensina, que educa, né? Compartilha informação com as pessoas, a fim de elas terem mais uma organização, ter um MEI, fazer um contrato, né? Que seja um contrato mais simples, mas que tenha algo para te resguardar. E aí eu queria saber o que tu pode nos orientar, se eu preciso ter apenas um contrato que possa colocar tudo, eu posso adaptar,
Ou é mais cômodo eu ter vários contratos para cada situação? Porque geralmente o fotógrafo, que talvez esteja nos assistindo, não é tão nichado. Ele é um leque aberto. Toca no casamento, toca no corporativo, faz produto, etc. e tal. Como que a pessoa pode estruturar um contrato ou quem ela deve procurar para auxiliar? Aí já aproveita e já faz o teu jabá. É legal falar sobre isso, Thiago, porque assim, a gente vive num universo hoje muito plural, assim, inclusive dentro da fotografia, né, cara? A gente mesmo, né, temos as nossas preferências, a gente tem a nossa jogada de mercado, né, para a empresa ser mais para um ramo específico, mas volta e meia a gente tá indo furar umas outras bolhas e fazendo uma coisinha ali, outra coisinha ali, né? Eu acho que isso é muito importante pro fotógrafo, até para ele amadurecer e fazer uma fotografia ainda melhor. Exato. Mas cada nicho específico tem as suas particularidades. Então, o fato de ser um profissional generalista, de atender vários ramos, também exige você entender um pouquinho de cada ramo, pelo menos para você se proteger e proteger o seu cliente. Tá? Existem formas de você fazer com que isso seja muito rápido, porque falando aqui parece que assim, vou ter que ter um monte de contratos, um para cada tipo, mas existem formas de você ter vários modelos e aí depois que você já colocou as tuas informações da tua empresa naquele contrato, você preenche em segundos. Então, não faz sentido para mim dizer que contrato é burocrático em 2025. Isso aí é coisa de, preguiçoso, assim, ó. Que não quer ir lá e ver como é que funciona, aprender, e sabe? De quem não quer evoluir e melhorar os processos dentro da empresa, sabe? Assim como você, uma inteligência artificial nova que está chegando, por que não conhecer ela, ver se ela não vai melhorar os processos dentro da sua empresa? Contrato é a mesma coisa, inclusive se for um contrato visual. Né? A gente tem hoje no Brasil centenas de fotógrafos protegidos e, cara, assim, ó, eles preenchem, segundos, né? Contrato, segundos, assim, ó. 30 segundos, menos de 1 minuto, você preenche um contrato visual, o cliente vai entender tudo que tá escrito ali, não tem juridiquês, não tem latim, não tem nada dessas besteiradas tudo. Não tem por que não. Eu vejo que, assim, às vezes é uma dificuldade que o próprio profissional ele acaba tendo de, poxa vida, agora eu tenho que contratar um advogado para poder fazer um contrato, ou para poder fazer um registro aqui, sei lá, alguma coisa do tipo. E, cara, eu quero saber, eu vou lá no ChatGPT e vou fazer. Qual que é o problema da pessoa achar por si própria autossuficiente demais e fazer o seu próprio contrato, ou que pegou um contrato adaptado ali, que tem um primo que é advogado, ou que tem um tio que tem enfim, qual que é a possibilidade de dar uma M bem grande quando não procura um profissional ou um serviço qualificado para poder trazer isso que a gente está falando, segurança, profissionalismo e etc, né? Cara, eu acho que isso pode ser um baita tiro no pé, assim, ó. Porque, pensa comigo, o teu modelo de negócio é um modelo de negócio e tem as suas particularidades. Não necessariamente vai servir para mim, né? Os nossos modelos de contrato visual, eles são contratos universais. Então, eles foram feitos para serem adaptáveis de forma muito fácil para qualquer nicho de mercado, né? Por isso que tem vários modelos lá, né? Se eu pegar o contrato de alguém ou for lá no ChatGPT, o que acontece? Primeiro que a inteligência artificial, muita gente ainda não entende que ela é uma assistência. Ela é um colaborador que você tem dentro da empresa e assim como qualquer colaborador, estagiário novo que veio aqui com vocês vão pegar e vão lançar ele para sair gravando e não vai sentar lá na mesa de corte no outro dia para fazer, entendeu? O que vai ter que acontecer? Vai ter que olhar, vai fazer errado, vai ter que corrigir. Então, o que eu uso de inteligência artificial hoje de forma jurídica já é a minha cabeça que tá ali há muito tempo já, aprendendo e sabendo as coisas que, né, eu fui jogando para ele. Isso não vai acontecer se qualquer fotógrafo for lá e jogar. Ele não vai conseguir entender dessa forma. Né? E pode ser que falte alguma coisa. Então, o que vai adiantar você fazer um contrato ou pegar de outra pessoa que é um contrato que você ainda tem dúvida se ele vai te proteger ou não? Sabe? E, tá, beleza, mas é caro um advogado para fazer um contrato. Sim, é caro, assim como qualquer outra profissão que, né, exige dedicação, assim como a nossa própria fotografia. Exato. Sabe? Da mesma forma. Cada profissão, né, com os seus valores. Mas assim, eu entendo que talvez para o fotógrafo iniciante não faça sentido ele fazer esse investimento, ele não tem ainda, né? Nessa situação, o que eu posso fazer?
uma das coisas, claro, a gente tem os nossos modelos de contrato, né? É um produto nosso, é uma empresa, fotografia é um negócio, mas é uma forma de a gente ajudar profissionais que estão no começo, profissionais que não têm mínimo de segurança, a gente já tem modelos que são validados, modelos que vão trazer uma segurança muito maior para mim, e são contratos que vão ser aceitos pela justiça, né? Então, assim, não tem uns modelos de contrato. O que eu posso fazer? Cara, busca alguém que entenda disso para te dar um auxílio, sabe? Preferencialmente se for um advogado especializado nisso, Sim. porque é um ativo da empresa, vale a pena, sabe? Eu fico às vezes me perguntando assim, poxa, a gente investe em câmera tão cara, né? Equipamento, aí você vai, né, cobra também por um valor justo do teu trabalho, e aí na hora de tu valorizar, né, um profissional, você sempre vai querer barganhar, vai querer fazer alguma coisa do tipo. Então hoje a gente tem várias soluções e tu desenvolveu essa solução. Como é que funciona esse contrato visual? Como é que se compra isso? É um serviço? Paga uma vez? Até para o pessoal entender sim. que a gente falou de contrato visual, mas talvez o pessoal ainda está tentando visualizar como que é, né? Será que é um gibi? Será que é só um formulário do Google, eu preencho com as paradas e tal? Como que funciona e como é que tu teve esse insight, assim, tipo, poxa, eu vou criar uma solução mais prática, dinâmica, para ajudar os colegas da profissão? Claro. O que aconteceu? A gente teve uma tendência muito forte dentro do direito, há alguns anos atrás, de fazer com que o direito fosse mais acessível para as pessoas. Uma parte, assim, vamos dizer, da advocacia, dos juristas, porque, assim, cara, tu faz contrato para quem, Thiago? Tu faz para você e para o cliente. Você não faz para o advogado, você não faz para o juiz, que quem tem que entender e tem que ler aquilo são as partes, não é? Então, por que usar palavras difíceis lá no contrato? O nosso cérebro, ele é visual, ele gosta dessas coisas. Isso é cientificamente comprovado, né? Então, por que não usar ícones? Por que não usar uma linha do tempo para mostrar os prazos de entrega, ao invés de usar 4, 5 parágrafos que fica difícil para entender? Só me fala uma coisa, eu posso colocar emoji agora também? Pode, Meu pode Deus do colocar céu, agora é emoji. libertador. Não, cara, isso que tá Só falando... tem que cuidar o emoji que tu vai usar, botar né? aquele cocô... Não, brincadeira. Cara, eu acho que isso que tu tá falando é algo, assim, libertador para muita gente. Porque quando se fala de um contrato, parece que o fotógrafo, ele muda uma chave. Opa, peraí, agora eu tenho que ser uma pessoa extremamente... Não é? Pelo menos para mim, por muito tempo foi assim. Né? Então, como que tu... qual que foi não sei se tem alguma coisa na lei, alguma jurisprudência que tu pôde se alavancar nisso e criar talvez, não sei se hoje tu és o único do Brasil, mas para dentro da fotografia, eu vejo que tu és o cara mais especializado hoje para falar com bastante propriedade disso, né? Cara, dentro do design, se fala muito do design thinking, né? Que é você utilizar essas figuras de visuais para você resolver problemas, né? Sabe aquele negócio assim, é mais fácil desenhando para entender? É o famoso, eu vou desenhar para você. Eu vou desenhar para você entender, é isso aí. Então, o que aconteceu? Começou a existir uma tendência disso no mundo, né? E eu pensei, cara, vamos adaptar isso e inserir essa proteção jurídica que o fotógrafo tem que ter. Vamos inserir também esse design visual junto com a proteção jurídica e vamos usar ferramentas de tecnologia para que isso seja rápido e fácil. Então a gente tem a união desses 3 pontos. O que isso resulta? Mais agilidade, a gente tem inovação, e quando a gente tem inovação também, tem o tal do efeito halo, que é o quê? Sabe quando você vai num restaurante e direto no banheiro e o banheiro tá limpinho, tá cheiroso? Como é que tu imagina que a cozinha é daquele restaurante? Opa, é aqui que eu vou comer. É aqui que eu vou comer. O contrato é a mesma coisa. Exato. Você mostra pro cliente, o cara vai pensar, pô, olha onde é que eu tô me metendo, é coisa boa. O cara mostrou respeito comigo desde agora. Então imagina como é que não vai ser durante o casamento, durante o ensaio. Imagina como é que ela não trata a minha filha com 12 dias pra fazer o newborn. Entendeu? Agora, se tu pega um negócio que você não entende nada e o cara diz, vou te mandar o contrato. Cara, tu vai assinar com uma formalidade. Não vai nem ler, não vai entender, sabe? Então a gente uniu todos esses pontos para fazer esses contratos visuais
E a lei, ela não estipula que tem que ser em Arial Times ou 12 com espaçamento 3,5. Não existe isso. A lei cria critérios mínimos que você tem que ter num contrato, sabe? Então, a gente colocou esses critérios mínimos que a lei exige e que protegem, até critérios que não estão lá, que a lei não exige, mas que vão proteger o fotógrafo e também vão ajudar o cliente. E aí sim fez esses contratos para que todo mundo pudesse entender. Felipão, o papo tá bom demais, né, cara? Tu é sempre uma Barça, assim, né? É quase um Google pra gente poder extrair o máximo de informação. Mas ainda batendo eu quero que isso fique bem claro para as pessoas, né? Não ter um contrato é melhor do que ter um contrato mal feito? Cara, nossa, eu não sabia que ia apertar tanto assim, arrochar tanto parafuso, né? Isso aí, cara, é a saudade. Agora dá pra colocar aquele memezinho que fica saindo, assim, ó, as coisas, as fórmulas da cabeça, assim, ó, né? Pim, pim. Cara, eu acho que vale muito, assim, ó, tu entender que contrato, eu vou rebater da mesma forma agora, melhor do que ganhar dinheiro é não perder dinheiro. E o contrato é pra isso. Ele vai te fazer não perder dinheiro, que é tão bom quanto ganhar. Né? Você vai diminuir riscos. Qualquer empresa grande hoje, qualquer empresa grande, faz trabalho para empresas grandes, faz na área da publicidade, né, corporativa e tal. Empresas grandes têm dentro dela um setor que se chama compliance, que é um setor que vai diminuir riscos para a empresa, para trabalhar em conformidade. Por quê? Porque está ganhando muito dinheiro com isso. Até, por exemplo, gestão da imagem, de branding, gestão da marca, tá tudo envolvido com compliance. E por que a gente não pode fazer isso? Mas eu não sou uma empresa grande. Não é por isso que a gente faz o contrato, é o mínimo que você precisa para fazer, sabe? A minha dica vai ser e sempre será, faça contrato, tá? Faça contrato. Isso a gente pode... Como é que eu posso falar assim? Até que ponto o contrato ele vai influenciar no teu direito autoral da tua imagem? Não sei se a gente pode entrar nesse assunto, porque será um prazer imenso. Isso é uma coisa que tu domina com muita propriedade e fica... eu tenho direito pela essa imagem. O cliente tem o direito pela essa imagem, mas não tem contrato nesse rolê. Como que o nosso jovem mancebo, Enzo, né, a Zoe, o Zili, enfim... Toda essa geração, né, que está vindo por aí, pode entender ou compreender de fato a importância de, poxa, eu tenho uma autoridade, é minha autoridade, é minha propriedade essa imagem, mas você não tem um contrato, o contrato te dá nessa legalidade ou não, enfim. Como que o fotógrafo dessa geração mais nova precisa se atentar a esse detalhe que é muito importante? É bem importante, inclusive, Thiagão, porque a gente tem um péssimo hábito, né? E aí, quando eu falo a gente, eu tô falando da geral, né? Quem usa a internet. De achar que a internet é uma terra sem lei, né? E que o direito autoral se encaixa nisso. Como a gente não tem... Sabe qual que é a lei que regulamenta a nossa profissão de fotógrafo? Nenhuma. A gente não tem uma lei. E o que a gente acha? Que é a lei de direitos autorais, mas a lei de direitos autorais, ela regulamenta as nossas obras, não a nossa profissão. A nossa profissão, na verdade, vai muito mais para Código Civil e Código de Defesa do Consumidor. Só que não é protetivo para o fotógrafo, é protetivo para o consumidor. Para o cliente. Para o cliente, exato. Então, a lei de direitos autorais, ela vai proteger as nossas obras. Só que a gente não entende, não sabe como que funciona a lei de direitos autorais. O contrato é uma forma de você mostrar para o cliente e dizer, olha, as regras são essas. Aí, coisas simples, como, por exemplo, tu fez um ensaio, tá, de uma família, e aí eles usaram uma dessas fotos para fazer um outdoor da marca da roupa que a filha estava usando. Pode fazer isso ou não pode? Entendeu? Cara, não, mas eu não licenciei a foto para isso. Era para a família usar, não era para eles ganharem dinheiro em cima da minha obra. Essas coisas todas só vão ser possíveis se elas estiverem estabelecidas em contrato. Mesmo... agora vamos apertar lá, que vai ser suco disso daqui. Mesmo se lá no Lightroom o cara colocar nos metadados Thiago Mangrich, fotografia,
copyright 2025, vai no Google, pega o Czinho com não sei o que pra ficar bonitinho, o endereço aqui na rua não sei do que, tarará. O que isso realmente te dá uma efetividade de aquilo é seu sem ter um contrato? Cara, a valoração da prova é isso, Thiago. O que eu quero dizer? Tudo que você for levar para o juiz numa possível demanda, né, vai ser avaliado de acordo com as provas. Né? Não é, a gente chama no direito, né, do juris superniandis, quem mais grita ganha. Mas não é. É quem mais apresenta provas. Então, se você tem uma fotografia que lá nos metadados você consegue comprovar que é sua, isso é muito mais forte do que você ter uma conversa no WhatsApp, por exemplo. O contrato é a mesma coisa, tem um peso muito maior do que a conversa no WhatsApp. Então, assim, você conseguindo comprovar que aquela foto é sua, tá valendo. A lei já diz, já garante direitos para você. Direitos como, por exemplo, o teu nome estar sempre atrelado à obra. E isso é irrenunciável. Você não pode abrir mão desse direito. É impossível. Você é pai daquela foto. Ainda que passem os anos para cair em domínio público, ainda que daqui a 200 anos a gente queira utilizar uma obra que você fez, eu preciso colocar o teu nome lá. Mesmo que eu não pague um centavo para ti, que já tenha caído em domínio público, eu posso, né? Eu posso, por exemplo, hoje pegar e Shakespeare. Eu posso fazer um livro de Shakespeare e sair vendendo. Eu posso. E posso ganhar dinheiro em cima disso, porque já caiu em domínio público. Pense em obras antigas, entendeu? Só que eu não posso colocar lá Romeu e Julieta, Felipe Ferreira. Porque é eterno, ele vai ser sempre o pai dessa obra. Entendeu? E a falta do nome do autor junto à sua obra já é muito pacífico isso. Gera dano moral. Tá errado. Não pode. O pai é pai. Mas aí, agora eu vou te fazer a pergunta. Deixa aí agora vem. Eu arrochar o parafuso. Cutuquei a onça com vara bem curtinha aqui, ó. Se eu faço a foto, tá? Eu não coloco o meu nome nessa foto e eu jogo na internet essa foto. Você pode utilizar essa foto? E por que não pode? Bem, tu já deu o fato que eu não posso. Mas eu não tenho o nome, você não sabe o autor. Se você não sabe o autor da foto. Cara, no meu filtro como profissional, se eu for usar essa imagem, no mínimo eu teria que colocar lá, né? Observação ali, tipo, autor desconhecido, ou da onde que eu peguei. Mostrar peguei boa do fé, Google, né? No mínimo, mas eu sei que mesmo assim, se eu não conheço o autor, eu não consegui saber quem é o autor, né? No mínimo, acho que tu dá um crédito que, cara, olha, eu peguei no Google, né? Imagem de fulano, sei lá, de ciclano. Mas eu acredito que por essa pergunta, provavelmente eu não deveria fazer isso, né? Que eu até fiquei com medo. Eu vou até repensar Sabe o famoso reprodução? Cara, então... O famoso reprodução. Eu acho que eu vou ter que rever as imagens das minhas palestras. Eu vou começar a fazer tudo com o chat GPT agora. Não, mas aí que tá. Olha só. A lei, ela prevê situações que você pode. Né? Por exemplo, para fins jornalísticos. Eu posso, por exemplo, para fins educacionais, eu vou usar numa palestra. Eu não preciso pagar para o autor. Claro, o nome vai estar sempre atrelado àquela pessoa. Então, você deveria citar o crédito. Mas não vai ser um grande problema para você, e aí eu não estou indicando fazer, eu estou dizendo que não vai ser um grande problema se você, em uma palestra, publicar uma foto, usar um slide para ensinar alguém. Diferente de você usar essa foto para sua empresa. Entendeu? São pesos diferentes. É por isso que é tão importante a gente falar desses assuntos e é por isso que é tão legal a gente estar num podcast como o que vocês fazem aqui, com a audiência que vocês têm, pra gente falar isso pras pessoas. Pra eles saberem, né, como é que funciona o mundo das suas obras. Exato. Porque não a gente tem que entender isso, tá? Toda foto, ela é protegida pela Lei de Direitos Autorais. A lei especifica isso. E pela primeira vez, em todo o universo de leis que a gente tem, o Brasil é um país com muitas e muitas leis, né? A gente tem, de uma forma muito poética, o que é a obra. Como eu nunca vi em nenhuma outra lei. A Lei de Direitos Autorais diz que é a criação que advém do espírito humano.
Isso é poético. Profundo. Profundo. Porra, É bonito, profundo. né? Não, foi lá longe. Pô. Mas o que isso significa na prática? Se o cara clica, é o clique, é apertar o botão, é fazer a luz, é fazer a composição. Eu entendo que tudo aquilo que existe processo criativo advém dessa vontade até sobrenatural da existência humana. Né? É o processo criativo, é o que nos diferencia, por exemplo, dos outros animais, né? Sim. Ou de uma própria inteligência artificial, né? Uhum. Entendeu? A inteligência artificial, ela é criativa? Mas ela tem uma base de dados por trás disso. Uhum. Nós não, nós tiramos isso. Tem a nossa base, mas assim, sabe? Sim. É diferente Sim. o negócio. O processo criativo humano é único. Uhum. Então, toda aquela foto que tem um processo criativo, ela é protegida pela lei de direitos autorais. Como que eu faço isso? Pode ser com o arquivo RAW, por exemplo, que eu tenho os metadados. Pego o número de série da minha câmera, essa foto saiu dessa câmera, tá aqui. Ó. Já fiz processo assim, inclusive. Eu ia até te perguntar, poxa, Sim. tudo bem, se o cara hoje, se você não sabe lá como fazer, né, colocar os metadados, você procura na internet, fotografia é meu negócio aí para também ajudar nesse sentido, mas é uma coisa muito simples de fazer, colocar, enfim, mas se a pessoa esqueceu de colocar, ainda assim tem que como comprovar? Porque às vezes o cara, os caras falam, eu tenho que colocar, mas eu nunca coloquei nessas que eu já fiz para trás. Como que a pessoa pode comprovar que aquela imagem é sua diante de um processo aí que tu possa fazer? Desenha pro juiz. Desenha, porque o juiz não vai entender do ramo da fotografia. Uhum. E muitas vezes não vai nem entender de direito autoral. Uhum. Né? Sim. E tá tudo bem, porque ninguém é obrigado a entender de todas as áreas do direito, né? Todas as leis e saber de todas. Não tem. Uhum. E aí você vai pegar e vai desenhar pro juiz. Como que a gente já fez em alguns processos? Pegamos os metadados, tá? E tem o número de serial e não tem como você alterar isso, né? Se isso tiver uma alteração, uma perícia já vai ver lá que não tem. Mas o RAW, em tese, ele é inalterável, né? Sim. Vai pegar o número de série e vai tirar uma foto do número de série da câmera. Você pode sorrir, segurar a câmera aqui, ó. Essa câmera é minha. Pronto. É muito mais fácil para o juiz entender. Aquele equipamento foi que gerou aquela foto que ele disse que foi violado o direito autoral. Entendeu? Muito mais simples do que... É muito mais simples do que a gente imagina. Sabe? A lei protege, ela é muito protetiva, a lei de direitos autorais. Assim, é uma queridinha, sabe? A gente tem que pegar ela e levar no... ela é muito queridinha pro fotógrafo, mas isso não dá pra se acostumar, porque não é todas as leis que são assim com o profissional, não. Filipão, Gutão, o cara é diferenciado, né? Eu falei, é um glossário, é uma base, é o Google, é o nosso chat GPT da vida real, né, cara? Com certeza, né, Thiago? E assim, ó, você que se encantou com esse episódio do Felipe, que veio trazer tanta informação assim pra vocês, ô Felipe, deixa o teu contato, deixa as tuas redes, até pra pessoa que tá lá e, pô, como é que eu faço pra contratar o Felipe? Como é que eu faço? Ou até mesmo do contrato visual, né? Não sei como é que tem um nome específico, sem contrato, sem jogo. Sem contrato, sem jogo. Isso aqui é pra galera, ó, a partir de agora, não joga mais sem ter as regras estabelecidas, né? Você vai encontrar os modelos de contrato visual lá no Instagram, @FelipeFerreiraFotógrafo. Canal do YouTube também, né? Fotografia é um negócio, a gente sempre tá lançando alguns conteúdos lá. E me chama nas redes aí, que eu envio o link, tem aí pelas redes todas, né? fotografiaumanegócio.com.br, tu vai encontrar também os nossos materiais, né? A gente tem vários produtos lá ligados a empreendedorismo para os fotógrafos, né? E é uma coisa legal de falar aqui, quero aproveitar a tua audiência também, Thiagão, e do Guto também, né? A audiência dos dois. E falar pra galera que, cara, é muito e muito importante a gente falar cada vez mais sobre empreendedorismo. Cada vez mais. E vocês estão fazendo um papel que eu acho que é, assim, ó, cara, surreal pra isso. Né? Bom. Surreal, porque fazer foto bonita é legal, é bacana. Mas tem gente com foto bem meia boca que tá ganhando muito mais dinheiro do que bons artistas. Verdade, isso é verdade. Então, a gente tá educando, a gente tá colaborando, né? E tu me conhece o suficiente para saber que eu não entrei nesse jogo do digital se não fosse para poder fazer diferente, né? Sim. Diferente, não ser só mais um coach, um guru da internet que tá aí com produtos pra galera e não quer nem saber, não. A gente quer contribuir com o mercado e, né, assim como o podcast de vocês. A ideia é essa, cara. A gente fomentar, levantar a bandeira de sair do CLT, viver do empreendedorismo, que eu acho que tem espaço, sempre vai haver espaço para pessoas boas,
é apenas se capacitar, né? Ir atrás de conhecimento, ir atrás de informação. E, Filipão, cara, pra gente ir pro nosso finalmente aqui, eu tenho 3 perguntas pra te fazer. Bora. De bate-pronto, e o que vir no coração, você manda bala. O que te inspira todos os dias? Ah, minhas filhas, né? Ah, tu sabe o que eu tô dizendo, né? Tu sabe o que significa isso, né? Tu teve o prazer e tá passando a dificuldade, né, Tiagão? De ser pai, né? Então, tu sabe. As Helenas, né? As Helenas. As Helenas. Temos que fazer esse encontro aí. Das Helenas, a minha filha mais velha e a Luísa, né? Eu não posso também deixar de falar da minha rainha, da minha esposa, da Lígia, né? Que é quem fotografa bem. Verdade. Do casal, né? E eu acho que, assim, cara, é o propósito, né? O propósito tá ligado a elas e, né, elas nos ensinam a gente fazer o bem para as outras pessoas, é o que a gente tenta fazer aqui, né? Olha, eu tô mais de pertinho aqui, Guto, o olho tá marejado, tá? E tu viu que a voz já deu até uma amaciada, assim, né? O cara deu até um veludo na voz ali. Cara, se você... qual que é o projeto que ainda falta você realizar? Cara, eu acho que a gente ter uma comunidade de fotógrafos empreendedores forte, assim, no Brasil, sabe? E é uma construção muito difícil de se fazer, né? Mas a gente tá aí nesse jogo. Eu não tô sozinho, né? De mãos dadas a gente vai muito mais longe. Então tem vocês que estão comigo nessa, né? Tem vários outros players dentro do mercado também que estão fazendo esse papel, né? E eu sou um cara da academia, um cara da ciência, então eu gosto muito de ir pra frente, estudar cada vez mais, saber o que tá rolando, né? E trazer isso pro mercado, entendeu? Eu acho que se a gente consegue fazer isso, a gente vai ter um mercado cada vez mais ético, mais sério, mais respeitado, sabe? É crescer. O grande projeto, assim, profissional é esse, sabe? A gente tem uma comunidade muito mais forte de fotógrafos e empreendedores. E a gente vai ter. Com certeza. A gente vai chegar lá. Com certeza a gente vai ter, sim. Cara, a gente sabe que, né, esse tempo vai passar, né? A maior certeza que a gente tem da vida é a morte. E um dia a gente vai embora, mas esse episódio vai ficar se ninguém desligar o disjuntor lá do YouTube. Mas qual que é a fotografia, qual que é a imagem que você gostaria de ser lembrado? Cara, eu acho que assim, ó, tem uma coisa que eu fico muito feliz das pessoas falarem, é de que a minha mensagem está sendo compreendida, não ouvida, sabe? Isso pra mim é muito legal, porque eu venho falar de uma coisa chata demais, assim, ó. Quer falar de direitos, quer falar de empreendedorismo, sabe? É um negócio que é mais pesado, é mais maçante, né? Ninguém quer ouvir isso. Não. Aliás, ninguém. Pouquíssimos, né? Querem ouvir isso. Mas quando eu escuto que as pessoas dizem, cara, tu tá falando isso e eu tô entendendo de uma forma tão simples, tão fácil, tão prática, eu achei que era tão difícil. E não é. A vida não precisa ser difícil assim, né? O contrato não precisa ser um negócio burocrático. Eu acho que, cara, assim, ó, se as pessoas no futuro continuarem dizendo assim, pô, o Felipe conseguiu passar a grande mensagem do que é importante para empreender, eu vou estar muito feliz. Vou estar lá me mexendo no caixão. Soltando foguete no caixão. Grande Felipão! Vem cá, deixa eu te dar um abraço. Obrigado. Pô, saiu o nosso graças podcast. A Deus. E tu não vai embora sem levar Pô, essa eu não acredito, cara. super eu não especial eu não tenho nem roupa pra que usar uma parada dessa. Que o Guto fez pra ti aí, especialmente pra... Olha aí, rapaz. Rapaz, o café vai ser mais saboroso. Sabe o que me veio assim quando eu olhei isso aqui, Guto? O Sonic, velho, me deu uma nostalgia. Olha essas coisas aqui, ó. Verdade, cara. Olha só, não parece? O cafezinho fica mais rápido, ele fica girando ali, ó. Sabor de infância esse café aqui vai ter. Olha só, que dá pra lançar uma linha, né? Dá. Sabor infância do café. Mas tu olha sabia só, que o Guto tem uma linha? Cara, Guto, onde é que o pessoal... esse aqui é do Felipe, essas aqui são minhas. Eu já quero... Não, vamos negociar essas aí, porque eu tenho que levar pra turma, tá? Tem que levar pra galera. Onde é que o pessoal pode encontrar
essa tua obra de arte aqui? Certo, Felipe. Felipe e Thiago, eu só vou me retratar aqui que essa peça não tem inspiração nenhuma no Sonic, tanto porque eu não quero pagar direito autoral pelo então, Bicho é ligeiro, essa peça aí foi desenvolvida lá no meu ateliê, sem inspiração nenhuma em Sonic, nada dessas marcas, porque isso aí é autoral, é uma obra autoral única, peça única. Então, esses moldes desenvolvidos lá no ateliê mesmo, não tem referência nenhuma em nenhuma marca. Então, eu estou coberto juridicamente sobre essa marca, essa propriedade, tá, Felipe? Só pra deixar claro. Mas o Guto, beleza? Tu já se defendesse. Mas onde é que a pessoa pode comprar, cara? Faz o teu jabá, pô. O jabá. Faz o teu jabá aí, cara. Eu fiquei tanto com medo de tantos advogados aqui, Depois tantas eu falar marcas tanto falando. tempo sobre Ó, isso. eu não falei Sonic, tá? Eu vou falar. Um ouriço Coloca por aí. É o seguinte, você vai encontrar essas peças aí exclusivas feitas lá no ateliê Guto Campos Cerâmica através do site www.gutocampoceramica.com.br, Thiago. As coleções, todo ano sai coleção nova, né, Thiago? E lembrando que esse site tu fez lá na Epix, na Banlec, com o nosso suporte lá do Marney, toda a sua equipe. O tráfego pago também que o Guto tá fazendo é lá com a Cena Digital. Então, se você também precisar aí, ter um site bacana, ter uma solução super eficaz aí, cara, entre em contato com essa galera que a gente vai deixar na descrição aqui desse vídeo, assim como a descrição aqui, o teu link na descrição, né, do Felipe, pra você conhecer mais do trabalho, mais do serviço que o Felipe tem aqui para oferecer. Filipão, cara, demais, obrigado, hein, cara, demais. foi sensacional. Que honra, que honra. Não, eu que Tô fico muito honrado, feliz de estar cara, aqui, de cara. tu compartilhar tanta verdade, das coisas que as pessoas precisam saber e a gente precisa lembrar, e eu acho que isso é o que fica para todos nós aqui, cara. Obrigado, tá? Um prazer imenso. Obrigado pelo convite, cara. Sei que tu me convidou desde o início e eu falei a verdade mesmo, cara. Pra mim era uma grande dívida que eu tinha, porque eu sabia que não era à toa que tu tava me chamando aqui, não pelo que eu vinha falar, porque se fosse por isso eu nem tava aqui, eu acho. Mas é pelo carinho que tu tem comigo, sabe? Sim. E isso é não tem preço. Assim, é verdadeiro, tamo com certeza. Tamo junto, com certeza. Muito bem, gente. Esse foi mais um episódio aqui do nosso podcast da Fotografia Exponencial. Um lugar onde a gente convida nossos amigos, pessoas queridas, a sentar à nossa mesa, tomar um café, trocar uma ideia, compartilhar ainda mais para o nosso mercado da fotografia, do audiovisual. E para provar que você ficou até agora, você vai escrever aqui nos comentários a palavra contrato, porque esse episódio ele foi feito para você. Ative o sininho para receber as notificações dos próximos episódios, compartilhe, curta, comente e eu te vejo na próxima.